Mas a progesterona, que é o nosso outro hormônio, que é engraçado, né? Eu trouxe a progesterona porque o povo fala assim, não tem útero, não precisa dar progesterona, né? Porque ficou aquela ideia na cabeça, antigamente, que a gente vai falar como que era feita a reposição, por que surgiu o medo do câncer e por que a progesterona foi prescrita sempre junto quando a pessoa tinha útero. E daí a ignorância de não usar a progesterona quando não tem útero. Então, eu queria trazer aqui algumas coisas interessantes da progesterona. Olha só. Então, a progesterona alivia a ansiedade. Engraçado, né? Que quando a mulher começa a ter a queda da progesterona, ela fica irritada. Queria que você comentasse. No climatério, né? A primeira coisa que acontece é a queda da progesterona, correto? A queda da progesterona é o primeiro hormônio a progesterona é o primeiro hormônio a entrar em declínio. E isso se manifesta clinicamente pela mudança do ciclo menstrual e por um agravamento dos sintomas da síndrome pré-menstrual. Então, as pacientes que entram ali naquele período perimenopausa, elas têm mudança do padrão menstrual, os ciclos menstruais, eles mudam o seu padrão, ficam às vezes mais curtos ou mais longos, e tem um agravamento da síndrome pré-menstrual, da irritabilidade, da ansiedade, e começa a ser um período de muito sofrimento essa questão de ansiedade para as pacientes. E quando a gente dá a progesterona, isso milagrosamente se resolve, né? Resolve. Melhora o sono, melhora o humor. Impressionante. A progesterona promove memória, melhora a capacidade cognitiva. Interessantíssimo isso, né? Também, A gente fica mais esquecida, né, no climatério. Existe a descrição de pacientes que falam de lapsos de memória, elas queixam daquela perda da memória imediata. Então, por exemplo, pega o celular, coloca em cima da mesa. Aí fala assim, doutora Cíntia, eu tô esquecida, eu pego meu telefone, eu não sei onde eu coloco, eu guardo a chave no carro, na bolsa, não sei onde coloquei. Às vezes está com a chave na mão. E não, fala assim, onde que eu coloquei minha chave? Então, as pacientes começam a ter esses sintomas de memória imediata. E isso tanto o estradiol quanto a progesterona influenciam, também, né? os dois. Uhum. Ajuda a prevenir o crescimento excessivo de certos tipos de células, o que pode ajudar a proteger contra alguns tipos de câncer, incluindo mama ou útero. Esse assunto é maravilhoso. Por quê? Porque o estradiol e a progesterona, a testosterona também, eles têm uma ação no reparo celular. E o nosso corpo, Janaína sabe explicar melhor isso do que eu, mas a gente tem células que são como guardiões. Então, essas células, elas identificam uma célula que está doente, que não está saudável, e por um mecanismo de apoptose, né, de morte celular programada, a gente vai limpar, recolher aquelas células doentes. Que é a autofagia, né? Que é a autofagia. Então, os hormônios estradiol e progesterona e a testo também têm essa ação imunorreguladora. E o que a gente observa na evolução das mulheres é exatamente no período em que elas envelheceram, em que elas entraram na menopausa, a incidência de todo tipo de câncer é mais elevada. E é impressionante, gente. As pessoas acham que a gente só deve usar progesterona quando usa estradiol por causa do risco de câncer, e na verdade não tem nada disso. O estradiol e a progesterona são uma sinfonia, né? São uma sinfonia. Eles podem ser usados isoladamente ou juntos. Na verdade, quando uma mulher está ali na perimenopausa e a primeira queixa dela, essa queixa menstrual, irritabilidade, eu entro só com a progesterona, quando ela tem ainda uma produção de estradiol boa, e eu examino, vejo que tem boa lubrificação vaginal, não tem outras queixas, são mais queixas direcionadas ao ciclo, a gente pode começar apenas com a progesterona. Agora, quando eu uso o estradiol, mesmo em quem não tem útero, eu sempre uso a progesterona. Tem benefícios, inúmeros, né, benefícios. Acho que você preparou aí os benefícios da progesterona. Sim, então, ajuda a prevenir o crescimento excessivo de células no revestimento endometrial e prevenir formação de endometriose. Esse é o básico, né, da progesterona, que é a ação protetora endometrial. Ela ficou famosa por isso, mas ela não faz só isso. E é interessante, gente, que as mulheres que têm adenomiose e endometriose, elas têm uma predominância estrogênica e uma falta relativa de progesterona. E que, às vezes, só de repor a progesterona de forma adequada, a gente consegue controlar alguns sintomas, né? Especialmente quando é inicial, né, Cíntia? Exatamente. Então, muitas mulheres vão desenvolver adenomiose porque estão na fase, tipo eu, que estava com 40, né? Que comecei a ter uma predominância estrogênica, já tinha uma cesáreazinha ali.
comecei a ter uma adenomiose. Nunca tive. Mas por quê? Porque a progesterona caiu, eu largada, não ia no médico, o médico não se cuida, aí ela falou, Cíntia vai cuidar de mim, né? Aí você começou a cuidar de mim, falou, não, tá faltando progesterona, a gente tratou. Então, às vezes, se a mulher tem um bom acompanhamento, ela consegue até evitar esse tipo de doença, né, Cíntia? Sim. É muito importante estar atenta. Eu costumo dizer o seguinte, o ciclo menstrual, ele é um reflexo da saúde ginecológica. Então, a gente tem um padrão de sangramento que a gente considera normal, entre 24 e 35 dias, tem que ter uma regularidade. O impacto do fluxo e do sangramento não pode te causar perdas sanguíneas que baixam sua ferritina, seu bem-estar. Então, toda vez que teve ali uma mudança daquele padrão esperado, merece investigação. Então, paciente que sangra irregularmente, que sangra com dor, com cólica, que tem sintoma pré-menstrual, isso a gente tem até um conjunto de doenças, né? A gente fala de doenças da predominância estrogênica. Eu já quase apanhei por falar que essas doenças existem. Bem-vinda, né? Bem-vinda ao time. Então, a síndrome pré-menstrual, a endometriose, a adenomiose, a síndrome do ovário policístico, a miomatose uterina, são doenças da predominância estrogênica, onde você tem ali naquela fase lútea uma deficiência de progesterona e um desequilíbrio no ciclo menstrual. Então, teve ciclo irregular, pesquisa progesterona, você deve se dar bem aí nessa investigação. Ajuda a prevenir doença fibrocística e cistos ovarianos. Exatamente, porque ela vai equilibrar aquela ação exacerbada do estradiol sem o antagonismo correto. Né? Então, ter progesterona em níveis adequados, gente, é bom para várias coisas, né? Ajuda nos sintomas da TPM. Eu acho que é o principal, assim, da prática clínica, quando você quer equilibrar uma paciente que tem TPM, eu acho que a progesterona entra como uma das principais ferramentas. Aumenta a capacidade de lidar com o estresse, né? A gente falou da ansiedade, né? Ela tem esse efeito relaxante no sistema nervoso central, né? Ajuda o metabolismo, contribuindo para a utilização de gordura para energia. Também. Então, olha que interessante, né? Então, a progesterona, gente, tem muitas ações, ó. Olha isso, gente, fala você. Auxilia no bom funcionamento da glândula tireoide. A gente anda juntas, né, Jana? Tireoide e ovários tudo junto, são junto e misturado. Pode ajudar a retardar o processo de envelhecimento, porque a progesterona, assim como o estradiol, também tem uma ação na produção de colágeno. Melhora a insônia. Esse talvez seja o nosso, além da questão endometrial, né? Talvez seja um dos meus mais, assim, indicações para as queixas do paciente, essa questão de melhorar o sono. E as pacientes relatam, doutora, aquele remédio, ele melhora o sono, ele relaxa. Eu estou dormindo muito mais fácil. Então, a gente vê muito isso na progesterona. Melhora a libido também, porque tem uma ação de diminuir a ansiedade. A progesterona tem uma ação relaxante, musculatura lisa, né? Então, tem essa ação em libido também. Reduz ou elimina as enxaquecas. Isso aí a gente vê muito na prática, quando a gente usa a progesterona 14 dias antes da mulher menstruar. Que, especialmente quem tem aquela enxaqueca relacionada à síndrome pré-menstrual, a progesterona melhora bastante. Olha, gente, o tanto de coisa que a progesterona faz e o tanto que ela é negligenciada. Reduz a inflamação e dores nas articulações. O efeito imunomodulador, né, que os hormônios têm, e todo processo inflamatório pode melhorar com o uso do estradiol e progesterona. Uso equilibrado. Regular os ciclos menstruais. Então, essa regulação de ciclo menstrual, ela acaba encerrando tudo que a gente falou, né? Porque você tem uma predominância do estradiol, o endométrio prolifera. Quando você oferece um antagonismo adequado, aquele ciclo fica regulado, equilibrado por fluxo, sangramento, cólica. Então, é um dos principais usos da progesterona na clínica. Reduz as ondas de calor, tem uma ação indireta no fogacho. A gente não usa a progesterona exclusivamente, mas o que eu observo? Aquelas pacientes que estão ali na perimenopausa, que tem ciclo menstrual irregular e que queixa de onda de calor esporádica, sem ser aquela onda de calor assim que é persistente, que são 6, 7 eventos
um atrás do outro, às vezes só de usar a progesterona, de regular o ciclo, ela tem uma melhora da onda de calor. Porque a pessoa acha que só o estradiol, mas às vezes quando você usa os dois com a indicação correta, a pessoa tem uma melhora, né? Exatamente. Mais importante, né? Reduzir o ganho de peso. Então, essa questão da progesterona em relação ao ganho de peso, ela é interessante porque não são todas as pacientes, porque a progesterona ela tem uma ação renal também. E algumas pacientes, eu fico tão triste quando isso acontece, têm uma intolerância à progesterona oral. Então, elas percebem uma retenção hídrica. Tem que usar a tópica. E tem que usar a tópica, mas acontece, às vezes eu uso o vaginal também, que esse efeito, eu falo para a paciente, tenha um pouquinho de paciência, porque ele não perdura muito tempo. E a retenção de água, não é gordura, pessoal, né? Agora, as pessoas têm medo da progesterona, assim, porque eles acham que a progesterona engorda, mas não é a progesterona, é o progestágeno. Isso é importante, vamos só falar disso rapidamente, porque isso é uma coisa que é muito, muito, muito forte nos pacientes. Fala sobre isso, o progestágeno e a progesterona, a diferença. A progesterona é a progesterona que você produz, é o seu hormônio ali produzido na fase lútea pelo seu próprio ovário. É isso que nós usamos na reposição hormonal ou na síndrome pré-menstrual ou naquelas pacientes ali da fase inicial do climatério que tem ciclo irregular. Progesterona natural micronizada. Progestágeno nós temos diversos. Levonorgestrel, etonorgestrel, desogestrel, esses progestágenos sintéticos não têm a mesma ação, né? Não tem a segurança que a progesterona tem, que é essa ação antiproliferativa na mama, antiproliferativa no endométrio, relacionada à segurança no câncer. Então, é como se fosse assim, os progestágenos, eles têm uma ação semelhante à progesterona, no sentido de equilibrar o sangramento, mas nenhum desses benefícios que a progesterona oferece, eles oferecem. Inclusive, pode aumentar o risco de eventos tromboembólicos e de câncer. Né? Exatamente. Por isso que o anticoncepcional agora, inclusive, saíram vários estudos mostrando que anticoncepcional oral pode ser um problema, né? E inclusive, o uso de anticoncepcional oral está associado a um leve aumento do risco de câncer de mama, exatamente por causa da progesterona. Por quê? Porque a progesterona natural que a gente produz em cada ciclo, ela tem essa ação protetora. Quando você bloqueia, você não produz mais a sua progesterona natural. E aí aumenta a incidência de câncer de mama. Em relação a essa questão do aumento da incidência de câncer de mama e dos contraceptivos, é um assunto à parte, um assunto gigante, mas isso está bem estabelecido. Auxilia na prevenção da formação das placas nas paredes arteriais, e aí é mais uma ação conjunta com o estradiol. Ajuda a baixar os triglicerídeos. É impressionante como na menopausa a mulher aumenta o LDL, cai o HDL, aumenta os triglicérides por causa de falta de hormônio. E quando você começa a reposição hormonal, o perfil lipídico melhora. Então a mulher não mudou nada na dieta dela, né, Cíntia? Aí muda totalmente o perfil lipídico, vira um perfil lipídico mais aterogênico, que é triglicérides alto e HDL baixo, que isso é muito pior do que o LDL, que é considerado ruim subir. Isso não é nada. Pior é o HDL cair, os triglicérides subirem, que isso sim é um problema. Aí a gente faz a reposição, melhora tudo. Melhora tudo. Né? Então, as pessoas esquecem disso, né? Essencial para o crescimento ósseo. Muitas pessoas têm na verdade, a progesterona atua junto com o estradiol no remodelamento ósseo. Então, tem muita gente que usa paciente com osteopenia, com osteoporose. Gente, não adianta usar só estradiol. É estradiol e progesterona, são os dois juntos. Porque um vai vai ajudar a diminuir a perda de cálcio e o outro vai ajudar a depositar. Então, e esse é um dos mecanismos pelos quais quem usa anticoncepcional por muitos anos tem mais risco de osteopenia depois, porque bloqueou a produção natural da progesterona, né? Exatamente. Então, a progesterona natural, a progesterona é importantíssima para a saúde óssea. Então, mais um motivo para repor os dois, mesmo se a pessoa não tiver útero, né? Uhum.